Olá pessoal, gente boa, gente amiga, gente querida, gente das quais eu tenho saudade, gente que tenho saudade. Deus te abençoe nesta hora, Deus te abençoe nesse dia, Deus te abençoe nesse tempo, Deus te abençoe nessa semana que se inicia. Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe rica e poderosamente. O amor de Deus está derramado em nossos corações. A graça do Senhor Deus está derramada em nossos corações. O amor de Deus é abundante por nós. O Salmo 117 diz que o amor de Deus ultrapassa todas as coisas. Ultrapassa o nosso entendimento. O Salmo 117 ainda diz que a fidelidade de Deus é de eternidade a eternidade. Como é que nós podemos ficar indiferentes a um amor desse? Como é que nós podemos ficar indiferentes a um Deus desse? Um Deus que ama, um Deus que é fiel. Amém? Eu quero trazer uma reflexão para você. Não vou demorar, mas vai ficar aqui para aqueles que desejarem depois ver e compartilhar. Deus abençoe, Pastor Batista. Bem-vindo, compartilha aí essa live com quem o irmão puder, tá bom? Nós vamos aqui trazer uma palavra de Deus a estes corações. Que Deus abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Eu também vou compartilhar aqui com algumas pessoas amigas, queridas. Certamente esse é um horário de almoço, talvez alguém aí possa estar vendo, e assim nós nos alegramos de poder estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração neste momento, amém? Envie aí para algumas pessoas que talvez você queira compartilhar, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Certamente vai ficar aqui gravado e outro momento outras pessoas poderão ver, amém? Então eu quero trazer uma reflexão que está aqui registrada na Bíblia, no livro de Jó, quando diz assim, o capítulo 42. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara. Jó abre o seu coração diante de Deus e declara, olha que coisa tremenda: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? Aqui já é Deus falando, acerca de Jó. De fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei. E te questionarei e tu me responderás. De fato meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Olha o que Jó diz. De fato os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Deus abençoe você que está aqui. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Mas para orarmos é sempre bom colocarmos primeiro a palavra de Deus em evidência. Esse texto que nós lemos fala do momento da vida de Jó, um momento crucial na vida deste homem, que viveu aqui na terra alguns milhares de anos atrás, mas que teve uma experiência que serviu para impactar não somente a sua geração, mas toda a vida, toda a raça posterior. A vida de Jó é simplesmente uma grande lição para nós, é um testemunho que fica para sempre, daquilo que acontece com muitas pessoas. As dúvidas, as incertezas, as interrogações acerca de por que pessoas boas sofrem, pessoas que às vezes passam a vida achando que conhece Deus, mas na verdade não conhece. Ou seja, a vida de Jó é uma lição tão grande e poderosa para nós, que sempre, todos os anos pelo menos, nós deveríamos ler e estudar e meditar nesse livro, que certamente foi um dos primeiros livros a serem escritos, Então nós vemos aqui que Jó havia passado por um momento muito difícil na sua vida, de dor e de sofrimento. Por que isso aconteceu? Porque um dia Satanás compareceu
junto com os anjos de Deus que vinham se apresentar ao Senhor. Ele, disfarçado, aparece perante o Senhor e Deus interpela ele, pergunta a ele: você viu o meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E naquele momento Satanás disse que a Deus que Jó, ele era assim, justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, porque Deus havia dado a ele conhecimento, inteligência, uma boa família, riqueza, poder, né, prestígio. Ou seja, Satanás estava dizendo a Jó que o homem era bom, só podia ser bom, só era bom, só fazia coisas boas, se ele fosse também, em troca disso, muito abençoado por Deus. Ou seja, primeiro era preciso que Deus abençoasse, que Deus desse, que Deus fizesse, para depois o ser humano ser fiel. Era isso que Satanás estava intentando dizer. Era isso que Satanás queria jogar na eternidade, perante a face de Deus. Mas Deus, então, acreditando em Jó, na fidelidade de Jó, porque Deus conhece o coração, então Deus permitiu, a permissividade de Deus, a vontade permissiva de Deus, permitiu que o inimigo tocasse nos filhos de Jó, lhes tirando a vida, os bens que ele tinha, até a sua saúde. Deus só não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. E então ali, o inimigo tocou a vida de Jó de uma forma terrível, a ponto de Jó perder até a sua saúde. E nós vemos que naquele momento Jó ele começa a ser interpelado pelos seus amigos, né? Vieram 3 amigos ali para vê-lo, aconselhar, orientar, e muitos diziam que Jó estava naquele estado. Alguns deles, né? Principalmente os 2 mais velhos, diziam que Jó estava naquele estado porque ele havia pecado contra Deus, alguma coisa ele havia feito. E Jó tinha a consciência dele tranquila, que ele não tinha dito nem feito nada que viesse realmente se constituir em pecado contra Deus e justificando assim a sua dor e o seu sofrimento. Jó estava passando por aquilo tudo e ele disse: olha, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó tinha uma percepção, Jó tinha um entendimento pelo seu conhecimento de ouvir falar que Deus era um Deus fiel. Era um Deus bom, era um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus longânimo. Ele tinha ouvido falar. O capítulo 42 diz isso. Jó diz isso a Deus: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó ele tinha um conhecimento teórico acerca de Deus. Tudo na vida dele fluía bem, até que chegou o momento em que ele foi testado, em que ele foi provado na sua fidelidade a Deus, né? Ao máximo. Ele foi muito provado. Mas Jó, mesmo sem entender, ele fez várias perguntas, várias interrogações a Deus, talvez tentando obter de Deus uma resposta, mas Deus não respondeu simplesmente a nenhuma das dezenas de perguntas que Jó havia lhe feito. Deus não respondeu nenhuma pergunta do porquê, do para quê, do que aconteceu, né? A ponto, a dor de Jó foi tão grande que ele desejou ter sido um aborto, né? Tamanha dor e sofrimento. A sua própria companheira, a sua esposa, ela disse: Jó, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Ou seja, abandona, desiste, né? Mas Jó ele diz com convicção, ele disse para os seus amigos, ele disse para a sua esposa, se ele havia recebido o bem de Deus, não poderia agora suportar o mal que estava vindo sobre ele. Então Jó ele realmente mostrou, né, ficou nos anais da eternidade, que o homem e a mulher pode sim ser fiel a Deus, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando tudo parece não ter sentido, mesmo quando o mal atinge os bens materiais, atinge a família, atinge a própria saúde. E Jó chegou a dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Havia uma esperança viva em Jó, no caráter de Deus. Jó simplesmente acreditava no caráter de Deus. Jó acreditou naquilo que ele ouviu acerca de Deus. E é isso que nos chama a atenção. Porque nós só percebemos isso pelas Escrituras, quando nós lemos e quando nós estudamos as Escrituras, é que nós vamos perceber isto. Que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sempre busca colocar no ser humano dúvidas quanto ao caráter de Deus.
Se Deus realmente é um ser bom, perfeitamente bom, ou se Deus esconde alguma coisa, ou se na verdade Deus não se importa com a nossa dor e o nosso sofrimento. O inimigo, ele sempre busca colocar dúvida no coração do ser humano quanto ao caráter de Deus. Veja que isso aconteceu lá no jardim, quando Deus tinha ordenado que eles, ao casal, que eles não comessem do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. E Satanás usou aquele ser que estava ali no jardim, e colocou dúvida no coração de Eva acerca do caráter de Deus. Não é bem assim, Eva. É porque Deus sabe que no dia que você comer, você será como Ele. Vocês saberão do bem e do mal. Então, coloca aquela dúvida, será que Deus então falou tudo o que a gente precisava ouvir? Será que Deus está escondendo alguma coisa? Então, queridos, há um perigo muito grande quando nós nos deixamos levar por esse sentimento de dúvidas quanto ao caráter glorioso de Deus, ao caráter bom, perfeitamente bom de Deus. Deus é bom, Deus é perfeitamente bom. Não há nada em Deus que oscile. A Bíblia diz que o trono de Deus não oscila, não vacila, não é abalado. Deus não muda, Deus simplesmente não muda. E é isso que o Evangelho de Jesus nos traz. Esse é o desejo do Pai, do Criador para conosco. Que creiamos em suas palavras, que creiamos no seu caráter. Jesus Cristo é a personificação da vontade e da palavra de Deus. Então nós vemos em Cristo, no testemunho de Cristo, nas palavras, nas atitudes, no trabalho, em tudo que Jesus fez, nós vemos a bondade de Deus, o amor de Deus. Nós vemos o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Um Deus que não quer que a gente viva ansioso, nem preocupado com coisa alguma, porque Ele conhece as nossas necessidades. Mas nós temos um adversário, o inimigo, ele sempre procura pôr dúvida. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você viveu isso no passado ou ontem. Talvez você possa viver isso amanhã. Vai chegar o momento em que o inimigo vai querer colocar dúvida no seu coração. Se Deus está te olhando, se Deus te ama, se Deus realmente é bom. E se Ele é bom e se Ele te ama, porque Ele está demorando em te responder, porque Ele está demorando em te socorrer. O convite nesta hora que eu faço a você é meditar na palavra de Deus. Meditar no caráter de Deus. Deus é perfeitamente bom. Isso não significa que a gente não possa passar por lutas, por dores ou por aflições. Muito pelo contrário. Uma vez que estamos aqui nesta terra, nós estaremos sempre sujeitos às intempéries, às dores, aos sofrimentos, em todas as ordens, psicológica, ou emocional, espiritual, física. De toda ordem nós poderemos passar. Mas a verdade é que nós aprendemos com Deus. Nós aprendemos com Cristo. Nesta manhã eu estava meditando na palavra de Deus acerca do sacrifício de Cristo por nós. Aquele momento em que Jesus vai para o jardim do Getsêmani, ele leva os seus discípulos, leva à parte os três, Pedro, Tiago e João, e ele vai orar. E ele confessa aos discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus fala, a graça e a paz, Deus te abençoe, Silva, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Então, Jesus fala da sua angústia, da sua tristeza. O próprio Cristo levou no seu corpo dores, levou no seu corpo sofrimento, Ele experimentou no seu corpo essa dor, esse sofrimento. Portanto, Jesus não está e nunca estará indiferente à nossa dor, à nossa luta, ao nosso sofrimento. Ele sofre conosco, Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta, está na fase de amamentação, esquecer do seu filho? E Deus diz, olha, ainda que isso venha acontecer com essa mãe distraída, despercebida, ainda que uma mãe possa esquecer, Ele diz, eu jamais me esquecerei de você. Deus simplesmente não se esquece de Meseque, Deus não se esquece do Silva, Deus não se esquece de Gutenberg, Deus não se esquece de nenhum de nós. Ainda que possamos passar lutas, dores e aflições, ainda que vivamos debaixo de um país onde há tanta injustiça, onde a injustiça impera, domina,
Ainda que haja injustiça dentro da igreja, ainda que haja injustiça dentro da família, ainda que haja injustiça dentro do seu casamento, ainda que haja injustiça no meio dos seus vizinhos, ainda que haja tudo isso, Deus permanece bom, maravilhoso e fiel, grande, poderoso em suas obras e palavras. Por isso as Escrituras nos convidam a meditarmos nas maravilhas de Deus, a trazermos à memória as coisas que Deus fez, que Deus faz, para que a nossa alma não fique cheia de dúvida, para que o inimigo não se aproveite da nossa fragilidade humana para colocar dúvida, para colocar dicotomia, pensamentos dicotômicos em nós, pensamentos de dúvida. Será? É bom? Não é? Não, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos passar para outra fase. Assim como Jó aqui nessa passagem que nós lemos, Jó, ele falando, ele confessando, né? Tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? Deus disse, Jó, você sem conhecimento está obscurecendo o meu conselho, Jó. Jó, você está falando de coisas que você não conhece, que você não entende. E olha que a Bíblia diz, a Bíblia testifica, no capítulo 1 de Jó, que ele era um homem justo. Deus dá testemunho de Jó, que ele era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas Deus nunca disse que Jó era perfeito. Deus nunca disse que Jó era um semideus. E Deus nunca esperou que Jó se comportasse como um Deus, mas que ele se comportasse como um homem. Mas ele também, mostrando que ele é homem, ele começou a questionar, a perguntar e até a se justificar diante de Deus. Jó até se justificou diante de Deus. Mas Deus não estava esperando uma perfeição de Jó, porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. De Adão até o último ser humano que vai existir sobre a terra, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Deus não espera que você seja um super-homem. Deus não espera que você seja uma super-mulher, uma perfeita, uma infalível. Deus espera sim que você creia de todo o seu coração no caráter dele, na fidelidade dele, no amor dele. Que você se esvazie de você mesmo e que você se encha do amor de Deus. Isso acontece quando nós nos humilhamos, como Jó fez. Ele diz, de fato falei do que não entendia. Quantas vezes nós estamos falando do que não entendemos? Quantas vezes as pessoas estão pregando e ensinando do que não entende? Quantas vezes as pessoas estão reclamando de Deus, daquilo que não entende? Jó disse, eu falei daquilo que não entendia. Eu falei do que não entendia. Eu estava obscurecido pelo limite do meu conhecimento humano. Mas Deus se revelou a ele e ele disse, agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Os nossos olhos precisam serem abertos. Isso acontece. Pastor Aguinaldo, um grande e forte abraço, meu amigo. Deus te abençoe, homem de Deus. Então, queridos, esse é o convite de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Amém? Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar com você, porque muitos de nós passamos lutas, dores e aflições. No corpo, na alma, no espírito. Até Cristo passou. Cristo no Getsêmani, ele passou. Ele disse aos discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Ele disse isso aos seus discípulos. Era o próprio Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Kleber, Deus te abençoe, a paz do Senhor, meu querido. Pastor Aguinaldo, é uma honra, um prazer tê-lo aqui, meu amado companheiro. Irmãos, nós necessitamos entender esse chamado de Deus para nós. Esse livro de Jó me cativa, me chama a atenção, porque é um homem se desnudando, é um homem se revelando, e Deus revelando-se a este homem, a este ser humano, que precisa entender, nós somos simplesmente humanos. Nós não fomos chamados para sermos deuses, não, só há um Deus nos céus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não quer que você se sinta um semideus, indestrutível, imbatível. Você vai chorar, você vai gemer, você vai ter dúvida, você vai se sentir desencorajado. Mas o convite de Deus para nós hoje é: creia perfeitamente no caráter de Deus. Creia no amor e na fidelidade de Deus. Eu posso crescer nisso, você pode crescer nisso, nós podemos crescer nisso. Esse é o convite de Deus, esse
Esse texto que nós lemos aqui de Jó nos fala sobre isso. Tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. Jó estava se justificando diante de Deus. Jó era um homem sábio, um homem muito inteligente. E ele começou a se justificar diante de Deus. Deus disse, peraí Jó, para aí um pouco. Agora quem vai te questionar sou eu. Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. E em todas as escrituras nós vemos Deus sempre fazendo isso. Uma das formas de Deus nos ensinar e de Deus nos responder é fazendo perguntas a nós. O inimigo das nossas almas nos quer preguiçosos. Nós vemos pela história da humanidade que o ser humano está ficando cada vez mais preguiçoso para pensar, para raciocinar. E agora, com o advento das inteligências artificiais, é que o ser humano está ficando mais preguiçoso ainda. Porque hoje em dia tudo, vai se buscar na internet para a resposta. É um perigo muito grande. Mas o convite de Deus, o convite das Escrituras, o convite deste texto do capítulo 42 é: ouça Deus. Deus nos responde nos questionando, nos perguntando. Então, Gutenberg, e o porquê dessa sua dúvida? Quem fez isso? Quem formou isso? Quem estabeleceu isso? Deus nos convida à contemplação da sua glória. Interessante que no livro de Romanos, o convite de Deus, a palavra de Deus, lá pelo capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos, ele diz que a primeira forma de Deus nos convidar a conhecê-lo foi através da natureza, das coisas criadas. Quando a Bíblia diz assim, és indesculpável ao homem, a Bíblia diz, és indesculpável. Você é indesculpável. Por quê? Porque eu me revelei em tudo que foi criado, em tudo que eu trouxe à existência. Ou seja, Deus se revela primeiro pelas coisas criadas. Por isso ele chamou Jó a contemplação das coisas que ele fez, das coisas que ele criou. E de repente os olhos de Jó se abriram. Menezes, Deus te abençoe, querida, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, queridos, veja que Deus, ele te ama, Deus é fiel, como diz o Salmo 117. Agora em Jó 42, Deus nos chama a conhecê-lo e a confiarmos no seu caráter e na sua bondade. No capítulo 42 de Jó que nós lemos, eu estou só aqui dando um resumo para orar por você, ou orar com você. Aqui nós vemos Deus se revelando de uma forma maravilhosa e poderosa a este homem, a Jó. Assim como Deus está nos chamando também a que a gente pare para ouvi-lo. Porque nós estamos falando de dor, estamos falando de sofrimento. Eu não sei como começou a sua semana, eu não sei como terminou a sua semana. Nós passamos por dores, por lutas, por tribulações. Nós passamos por angústias, é verdade. Mas uma coisa é certa, há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus. Deus te abençoe, Cristiano. Bem-vindo, querido. Há um Deus nos céus que é tão fiel. Há um Deus no céu que é tão maravilhoso. É tão bom contemplar as obras de Deus, a criação de Deus. E quando nós contemplamos os céus, as estrelas, contemplamos a natureza, o mar, os rios, os lagos, os oceanos. Quando nós contemplamos não somente de ver a beleza, mas de ver os detalhes de cada coisa que Deus criou. Nós poderíamos passar a vida toda só meditando nos detalhes de cada coisa. O próprio ser humano, a constituição do ser humano, os sistemas que Deus criou com tanta simetria, com tanta perfeição matemática. Há um Deus por trás disso tudo. E esse Deus se revela através da sua palavra. Há um convite de Deus a contemplarmos a Ele. Ele diz no versículo 5 do capítulo 42. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Outra tradução diz, eu te conhecia de ouvir falar. Mas ele diz, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. O convite de Deus, Cris, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Saudade de ouvir você cantar, saudade de ouvir você cantar.
Então o convite de Deus, a palavra de Deus, Jó, ele nos faz pensar também, será que nós também não precisamos nos arrependermos? Nos arrepender de certos questionamentos, de perguntas, de dúvidas que muitas vezes deixamos o inimigo criar esse ninho na nossa cabeça, né? Se Deus é bom, se a palavra diz isso, por que isso está me acontecendo? É muito interessante nós meditarmos na carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus ela nos fala sobre o sofrimento do ser humano e ela nos ensina que nós não temos que ficar angustiados, preocupados ou nos questionando por que desse sofrimento. A carta aos Hebreus, eu quero tentar aqui traduzir em palavras muito simples. Ela diz assim: olha, rapaz, você não se sinta grande ou bom ou santo a ponto de achar que não merece sofrer. A carta aos Hebreus chega a dizer isso mesmo. Não, a gente vai padecer, não tem essa história não. A gente sofre, a gente precisa. Hebreus só falta dizer, você precisa, nós precisamos passar por isso. Ele fala dos nossos irmãos que sofreram, dos nossos irmãos que pela fé, eles padeceram açoites, naufrágio, foi entregue aos leões e etc. Então a Bíblia ela trata o sofrimento de uma forma muito perfeita. E o convite de Deus, a lembrança de Deus para você hoje é que a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta não é capaz, não será capaz de jogar você para baixo, de tirar a sua fé. Ao contrário, que ela, Denison, Deus te abençoe, Mônica, Deus te abençoe, mas te jogar para cima, te lançar para mais perto de Deus. Então veja só, resumindo aqui, Jó, ele é desafiado, o inimigo tira tudo que Jó tem, os seus filhos, seus bens, a sua saúde física, a sua esposa quase enlouquece, né? Desesperada de ver o sofrimento. O que acontece é que o resultado disso é um testemunho que fica para toda a eternidade. Primeiro, Deus vê todas as coisas e Deus tem o controle de todas as coisas. Segundo, nós vemos que... Amém, querida? Amém, Denison? Amém, Cris? Segundo, aqui nós vemos que a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai se revelando em detalhes que muitas vezes nós não percebemos. Então nós vemos na história de Jó que Deus conhece tudo, que Deus tem um controle de tudo, inclusive controle sobre Satanás. Vemos que Satanás não pode fazer o que quer, a hora que quer, com quem quer. Nós vemos que Deus tem um controle de todas as coisas em suas mãos. Em terceiro lugar, nós vemos que o nosso sofrimento, ele revela quem de fato nós somos por dentro. Nos leva para uma dimensão maior, a dimensão de fato conhecermos a Deus. O sofrimento de Jó, né, faz com que Jó conheça de fato a Deus. No capítulo 42 ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, como acontece com muitos crentes hoje, que só conhecem Deus de ouvir falar, que só conhecem bênção e milagre de ouvir, mas não vivenciaram, não experienciaram no seu ser, na sua carne, na sua alma, esse conhecimento de Deus, né? Então, Ivânio, Deus te abençoe. Então o que acontece? A história de Jó leva ele a conhecer Deus de verdade, aos seus olhos contemplarem a Deus. Isso é glorioso. Então quantos de nós estamos precisando ter essa experiência com Deus? Quantos estão precisando ter essa experiência com Deus? Amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, será que alguma coisa que já aconteceu na sua vida ou que tem acontecido, não é Deus te chamando para mais perto dele, de você conhecer algo sobre ele muito mais profundo, muito mais rico? Deus te abençoe, presbítero. Deus te abençoe, Teles. Será que você já parou para pensar? Você já viu como muitas vezes as pessoas quando estão vivenciando problemas? Deus abençoe, irmã Cláudia. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Você já percebeu quando as pessoas começam a passar por luta e sofrimento, a primeira coisa que ela faz é pedir oração para que aquilo passe, para que aquilo acabe? A nossa tendência é essa, porque ninguém quer sofrer, sim ou não? Sim ou não? Vocês concordam? Vocês estão aqui comigo? Ninguém quer sofrer. Sofrer é bom? Não, não é bom sofrer. Em certa medida, claro que não é bom sofrer. Então a nossa tendência é querer logo que aquilo passe, que aquilo acabe. Temos um problema, vamos para o médico, pedimos oração, aquela coisa toda. Mas você sabia que a Bíblia diz
que quando nós entramos em estado de dor e de sofrimento, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus? É isso que Deus deseja? É buscá-lo. Buscar a Deus não simplesmente para ter o problema solucionado. Claro que você pode fazer isso. Mas a primeira razão pela qual nós devemos buscar a Deus quando estamos em sofrimento é para conhecê-lo mais, para conhecer a sua vontade, conhecer o seu querer, conhecer detalhes do caráter de Deus. Então, isso acontece com Jó. Isso acontece com Jó. E é uma das grandes lições que nós aprendemos. Eu falei aqui pelo menos 4 lições que nós aprendemos com a história de Jó. Então, eu quero te convidar a que você, quando estiver passando as suas lutas, as suas dores, os seus sofrimentos, busque a Deus para conhecê-lo. Busque a Deus para conhecer sua vontade. Busque a Deus para conhecer o seu propósito. Senhor, qual é o propósito dessa luta, dessa dor que eu estou passando? E depois você pode sim, você tem essa graça da parte de Deus, esse direito da parte de Deus de pedir ao Pai: Pai, eu estou cansado, está dolorido, estou sofrendo. Se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, sem que eu tenha que beber este cálice todo. Você pode fazer isso como Jesus fez. E Deus vai decidir se chegou a hora de esse sofrimento passar, se chegou o momento. Porque nessa busca de conhecer a Deus, você vai conhecer mais a Deus, você vai conhecer mais do caráter de Deus, da vontade de Deus, você também vai aprender se as dores vieram por consequência dos seus atos, se as dores vieram por consequência de atos de outras pessoas, se as dores vieram por consequência de um ataque espiritual. Então, você não deve logo pedir a Deus para que aquela luta, para que aquela provação passe. Não faça isso, porque você está perdendo uma grande oportunidade de aprender mais sobre Deus, de conhecer mais a Deus, de ir para um patamar maior de intimidade, de conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele alcançou isso. Tanto que ele disse: olha, eu tenho prazer nas lutas, nas dores, nas provações, nas tribulações, porque isso redunda em glória para o nome do Senhor. Porque Paulo, ele amadureceu, ele aprendeu que as lutas, as dores e as provas que nos advêm por consequência da nossa posição em Cristo, da nossa fé em Cristo, isso tudo redunda em glória para o nome do Senhor. Mas tem pessoas que ela não sabe se a luta dela, se a dor dela é consequência dos seus atos, é consequência de alguma coisa que está acontecendo na sua casa, é consequência de uma investida espiritual, de uma malignidade. Tem pessoas que ela não sabe, ela não consegue discernir. Se você não discerne, você não sabe como orar. Se você não discerne, você não sabe como agir. Se você não discerne, você não consegue perseverar. E você pode cair em pecado de murmuração. Né? Você pode cair na murmuração. Aí o Kleber diz, né? O Kleber está aqui compartilhando o seu pensamento, né? Deus te abençoe, meu filho. Então, queridos, é isso que eu queria meditar com você e orar com você. Eu poderia continuar falando aqui, mas a live pode ficar muito longa. Eu quero trazer essa palavra, essa reflexão para você, em nome de Jesus. Se você perdeu o início da live, né? Como ela é curta, ela não é muito longa, depois dessa oração você pode ouvir de novo, né? Marque aí, marque alguém, compartilhe com alguém. Não só compartilhando, digo: olha, eu acharia que seria bom você ouvir essa live do pastor Gutenberg, eu acho que vai fazer bem a você, vai edificar você. Converse com alguém, compartilhe com alguém, talvez com alguém que está crescendo na fé, alguém que está aprendendo do evangelho agora, né? Ou com um irmão seu, uma irmã sua, um obreiro, um colega, um pastor, um amigo, não importa. Às vezes nós precisamos ouvir o que é básico. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas. Nós precisamos disso, tá? Então, eu quero louvar a Deus por sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua existência, quero louvar a Deus pela sua participação. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão serem abençoadas quando ouvirem essa live. E agora eu quero orar junto com você, pela sua vida espiritual, pela sua estrutura,
por esse momento que você está passando na sua vida, por esta fase. Eu tenho certeza que Deus está olhando para você. Eu tenho certeza que Deus está com os olhos fitos em você, como nós falamos nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus está com o coração voltado para você. Que você, a paz do Senhor, marque. Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Um prazer tê-lo aqui. Então vamos orar agora, em nome de Jesus. Eu convido a você a orar, não somente por você, mas por outras palavras. Amém? Menezes, ela diz, tomo posse dessa palavra. Amém, querida? Tomemos posse desta palavra de Deus. Não é palavra minha, que eu não tenho nada para dar para vocês, mas a palavra de Deus é poderosa, é rica, é eficaz e ela é abençoadora, tá? Quantos de vocês acham que... Amém, irmã Cláudia, eu também estava com saudade de estar com vocês. Agora, se Deus quiser, estarei toda segunda, quarta e sexta trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, amém? Toda segunda, quarta e sexta, em princípio vai ser assim, toda segunda, toda quarta e toda sexta. Estamos preparando um tempo novo, algo novo para trazer para vocês, amém? Oração, ensinamento, testemunho. Estamos organizando aí um trabalho e eu creio que vai ser de bênção para todos nós, para toda a comunidade, né? E que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. Vamos orar agora, porque a oração ela tem poder. A palavra de Deus ela faz algo que só ela pode fazer, e a oração faz coisas que só a oração pode fazer. Amém? Marca, obrigado pela paz do Senhor. Também transmita a paz do Senhor à nossa irmã Maria José. Um beijo no coração dela, dessa amiga querida, em nome de Jesus, tá bom? E marque aí na sua agenda, toda segunda, toda quarta, toda sexta, eu estarei entrando em direto, ou com mensagens também gravadas, trazendo palavra de Deus para o coração de vocês. Amém? Kelly, ela diz, louvado seja Deus, cheguei aqui por um compartilhamento, peguei na finalização e já senti Deus falando através da sua vida. Amém, Kelly, que bom, glória a Deus, glória a Deus. E eu creio que nessa oração agora, Deus vai fazer mais. Creia agora de todo o coração. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a graça de Deus, e eu sinto que Deus vai abençoar muitas vidas através desta palavra e desta oração. Eu creio que Deus vai alcançar muitos corações em nome do Senhor Jesus. Irmã Cláudia, eu vou confirmar o horário. Normalmente eu vou ter 3 momentos no dia que eu vou estar deixando alguma coisa, inclusive no meu canal do YouTube. Eu quero convidar vocês a conhecer o meu canal no YouTube, a se inscrever, Gutenberg Soares Oficial. Vão no canal do YouTube, gente, lá tem muitas mensagens, mas eu vou estar entrando segunda, quarta e sexta em direto, trazendo mensagens. Haverá também as lives só de oração, onde eu vou estar clamando e intercedendo pela vida de vocês, através da oração e do jejum. Eu estarei orando por vidas, para curas, para milagres, para maravilhas, amém? Então eu peço a vocês que estejam orando, peço a vocês que estejam ligados, tá bom? Para que Deus em Cristo possa alcançar muitas vidas, muitos corações, serem salvos, serem libertos, serem transformados pelo poder da palavra de Deus e pelo poder da oração. Ouça e lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. No seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio nesta palavra, eu creio na palavra de Deus, eu creio que enquanto os homens e as mulheres de Deus ministram a palavra, o Espírito de Deus vai confirmando com sinais, milagres e maravilhas. Eu creio no poder da oração. Eu não posso colocar as mãos sobre você agora, mas através do Espírito Santo eu sei que esta oração vai alcançar a sua vida. Eu quero que você, eu peço a Deus que o Espírito Santo gere esta fé no seu coração. Amém? Não importa onde você esteja, não importa o tamanho da sua fé agora, se você crê na palavra de Deus, coisas maravilhosas podem acontecer. Eu só peço a vocês que aí nos meus canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, se acontecer o milagre na sua vida, eu peço que você deixe um testemunho escrito ou em vídeo e envie para nós, para que eu possa passar para outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também pelo seu testemunho. Amém? Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero louvar o teu nome, eu quero engrandecer o teu nome nesta hora. Deus, tu és tão maravilhoso.
Senhor, eu quero te agradecer pela salvação da minha alma e dos meus irmãos. Eu quero te louvar, Senhor, agradecer o teu nome, porque tu nos deste Jesus. Jesus para nos salvar, para nos redimir, para nos tirar das trevas, nos colocando no reino da tua luz, para nos tirar da desesperança para o reino da esperança, para o reino da vida, para o reino da paz verdadeira. Eu quero te louvar pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Quero te louvar pela tua palavra, que é a verdade, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero te louvar pelo Espírito Santo que tu nos deste para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito que nos guia a toda a verdade, o Espírito que revela. Ó Deus, nesta hora, Pai, eu estou diante da tua palavra, estou diante dos meus irmãos, diante de pessoas, Senhor, que crê na palavra, que estão buscando crer, que estão buscando direção, caminho, solução de problemas, se firmar na fé. Ó Deus, eu oro por estas pessoas, para que o Espírito do Senhor, nesta hora, possa conceder, Senhor, vitória. Senhor, age por amor do teu nome. Senhor Deus, tu és aquele que opera sinais, milagres e maravilhas. E eu quero orar nesta hora por milagres, por sinais e por maravilhas. Pai, executa, opera em nome do Senhor Jesus. Deus, perdoa os nossos pecados, quando muitas vezes questionamos, quando muitas vezes duvidamos, Senhor, até do teu caráter. Muitas vezes questionamos por que estamos sofrendo. Muitas vezes questionamos por que o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, questionamos por que está sofrendo, por que está demorando, por que o Senhor permitiu, por que fulano ou cicrano morreu. Ó Senhor, muitas vezes questionamos, perguntamos, porque não te conhecemos o suficiente, ainda não passamos para outra fase. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor, Pai, derrame o espírito de maturidade na sua igreja, sobre a minha vida, sobre o meu coração e a vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos as nossas fraquezas, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas interrogações. Quando magoamos o Espírito Santo, Senhor, com a nossa dúvida, quando magoamos o Espírito Santo, Senhor, com os nossos questionamentos, Pai amado, não deixa que cheguemos ao ponto de pecarmos contra Ti. Oh, mas que o Teu Espírito, Senhor, nos lembre a palavra, nos traga o coração a palavra. E eu oro, Senhor, agora, por sinais, milagres e maravilhas. Oh Deus, eu não sei o que este homem, o que esta mulher precisa. Eu não sei o que esse ministério precisa, o que esse obreiro precisa. Mas eu creio, Senhor, que o Teu Espírito está sondando mentes e corações agora. Em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, saia deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Eu digo agora ao problema que seja solucionado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus querido, esse que está buscando milagre na sua congregação, buscando milagre no seu ministério, buscando milagre na sua família, buscando milagre no seu bairro, na sua cidade, alguém que está clamando por uma intervenção divina nos seus negócios. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que vem agora, Senhor dos céus, Senhor querido, que aquilo que estava no mundo espiritual comece a se materializar agora na vida deste homem e desta mulher que está crendo no poder da palavra e crendo no poder da oração. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o milagre aconteça, que a bênção aconteça, que a conversão aconteça, que essa pessoa que estava afastada, distanciada dos teus caminhos, fraca na fé, receba fortalecimento pelo poder da tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Volte-se para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Volte a ter fervor espiritual, volte a crer na palavra, volte a orar, volte a chorar nos pés do Senhor Jesus. Talvez você esteja triste, decepcionado com coisas que aconteceram na sua escola, na universidade, no trabalho, em casa, até na igreja. Não importa aonde foi a sua decepção, aonde foi que você caiu, aonde foi que você perdeu o ânimo, aonde foi que você perdeu a fé. A palavra do Senhor diz: lembra-te de onde você caiu. Traga a memória e coloque agora nos pés do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, ou seja, em forças humanas, em poderes humanos. Mas o salmista diz: mas nós faremos menção do nome do Senhor. A sua vitória vem do Senhor. Deus nunca vai te decepcionar. Não pare de orar por causa de A, de B e de C. Não pare de buscar. Talvez você já não fale em línguas estranhas, você que crê no Pentecostes, no pentecostalismo, você que ainda crê na evidência dos dons espirituais, você que chorava, você que se alegrava, você que trabalhava, você que já não está mais fazendo porque se decepcionou, se entristeceu, até mesmo com Deus. Eu quero dizer que em nome de Jesus o teu coração começa a ser curado hoje.
Essa ferida começa a ser sarada hoje e as suas forças começam a ser renovadas hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer receber as tuas lágrimas, Deus quer te alegrar, Deus quer fazer de você um homem e uma mulher diferente. Não perca o fervor, não perca a fé, não perca o primeiro amor. Se você perdeu, ele pode ser renovado, pode ser restaurado. Lembra-te do que Jó passou, lembra-te dessa mensagem. Se você não pegou essa mensagem do início, guarde 15, 20 minutos para ver depois. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar a tua vida, o Espírito de Deus vai falar o teu coração. Amém? Muito obrigado por ter estado conosco. Compartilhe essa live com alguém. Você vai ver que alguém vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Talvez seja melhor do que você dar um dinheiro para essa pessoa, ou um presente material. Dê o presente da palavra de Deus. Dê o presente da fé. Amém? Talvez esta palavra vai trazer muitas outras bênçãos para a vida dessa pessoa. Uma amiga, um amigo, um irmão, uma irmã. Alguém está precisando ouvir esta palavra. Alguém está precisando receber esta oração. Obrigado a você mais uma vez. Deus continue te abençoando muito. Até quarta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Esteja atento aí. Depois eu vou fixar os horários, tá bom? Vou fixar os horários direitinho para que vocês possam acompanhar, tá bom? Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Fique em paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima. Até quarta-feira. Tchau, tchau, gente.